Vem cá, que hoje eu quero te falar que a chave para conquistar o que você quer, ela não está em viver nos extremos, você sabia? O que eu quero compartilhar aqui hoje são hábitos que eu observei por mais de 15 anos em pessoas muito bem-sucedidas no mercado financeiro. A chave para conquistar o que você quer, ela não está em viver nos extremos. Por exemplo, acordar às 4 da manhã para estar à frente da concorrência, ou então tomar um banho todo dia gelado para despertar os nossos sentidos. O que eu quero compartilhar com você aqui hoje são micro hábitos que transformam completamente as nossas finanças, a nossa energia e até a nossa forma de pensar. E o melhor de tudo, gente, é tudo tão simples que você consegue começar a aplicar eles ainda hoje na sua vida. Você já se perguntou por que que às vezes parece tão difícil mudar de vida? Por que que a gente faz planos de economizar, mas chega no final do mês o dinheiro some e a gente nem sabe para onde ele foi? Ou por que que quando a gente começa um novo hábito, uma dieta, por exemplo, a gente começa cheio de energia e uma semana depois a gente já desistiu? Você já se perguntou por que que algumas pessoas parecem avançar tão rápido enquanto você continua com a sensação de estar correndo em círculos? A verdade é que o problema não está em você. Não é falta de força de vontade. O que realmente falta aqui é estratégia. Gente, e a estratégia não está simplesmente em acordar às 4 da manhã e nem seguir métodos radicais que só aumentam a nossa frustração. Depois de observar por mais de 15 anos hábitos de pessoas muito bem-sucedidas que trabalham no mercado financeiro, em grandes instituições, eu notei alguns comportamentos padrão entre essas pessoas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje. Eu notei que a verdadeira mudança, ela acontece nos detalhes. Ela acontece nos micro hábitos, ou seja, os pequenos passos que você consegue repetir todos os dias sem se sentir sobrecarregado. Então vamos lá para o passo número 1, tá bom? Pessoas ricas criam mais do que consomem. É isso mesmo, gente. Você já reparou que pessoas ricas estão sempre falando de algo novo? Elas criam o tempo todo. Muitas pesquisas confirmam, gente, que pessoas ricas criam mais do que consomem. Pesquisas apontam que quase 70% de pessoas consideradas ricas, elas assistem até 1 hora de televisão por dia, enquanto que 70% das pessoas que não são consideradas ricas assistem com certeza mais de 1 hora ou 2. Pessoas ricas estão sempre falando de algo novo. Pessoas ricas estão sempre criando. Elas criam mais do que elas consomem. Elas criam o tempo todo. Ou seja, ao invés de passar horas consumindo conteúdo, as pessoas ricas, elas gastam o tempo delas pensando no que elas podem criar. E aqui é onde você pode começar. Pense no que você pode criar. Criar desenvolve muito mais o seu conhecimento, habilidades e experiências do que apenas consumir. Comece pequeno, 15 minutos por dia, fazendo algo que você realmente gosta. Pode ser começar um novo canal no YouTube, escrever poesia, aprender programação básica por meio de algum app, conhecer um novo idioma, por que não? Algo que faça sentido para você. E monitore, faça uma lista e acompanhe. O seu tempo na balança, ele deve pender mais para a criação. O segundo microhábito de pessoas bem-sucedidas: afaste-se de pessoas erradas. As pessoas bem-sucedidas financeiramente, elas escolhem muito bem com quem elas passam o tempo delas. Existe um ditado que diz: você é a média, na verdade não é nenhum ditado, né? É uma pesquisa. Você é a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. E, gente, se você está cercado de pessoas que vivem falando mal uns dos outros, reclamando, diminuindo alguém, crie distância disso. Esse tipo de pensamento pega e assim fica muito mais difícil mudar de vida. Procure pessoas que enfrentem problemas construtivos, como, por exemplo, como que eu posso gerar mais riqueza? Como que eu posso resolver desafios? Como que eu posso superar obstáculos? Se você ainda não tem esse círculo próximo de você, use livros, assista podcasts, procure canais no YouTube que te ajudem nessa transformação. O terceiro micro hábito que você deve criar é um registro do eu consigo. Gente, eu registro quase tudo. Coisas importantes, conquistas importantes, metas alcançadas e até os momentos de medo e as dúvidas que eu superei. Por exemplo,
Aqui no meu primeiro vídeo, eu estava super nervosa, mas eu fui mesmo assim. E eu guardei todo o processo, desde o medo, passando pelo alívio e depois pelos comentários positivos que eu recebi. Por que que isso ajuda, gente? Porque nos dias difíceis, a gente revisar esses arquivos nos motiva, nos dá ânimo para seguir em frente. Agora, o quarto micro hábito que eu quero falar aqui hoje é sobre a gratidão. Praticar a gratidão. Gente, parece tão bobo, mas manter um diário da gratidão é tão incrível. Gente, a felicidade, ela começa pela gratidão. A gente ser grato por tudo que a gente tem hoje abre portas para que o novo nos alcance. Parece tão simples. E, gente, aqui eu não estou falando de grandes conquistas, não. Pode ser tudo que tenha sido especial, como, por exemplo, um café perfeito, uma mensagem carinhosa, ou ter conseguido ir ao treino. Por que não? Você se superou. Quando você foca no que é bom, a vida começa a mudar. E em vez de pensar no que deu errado, a gente passa a procurar o que deu certo. Agora, o quinto micro hábito que eu quero falar aqui hoje. Automatize duas coisas: poupança e investimento. Esse micro hábito eu ainda busco a evolução nele, como tudo na vida, né, gente? É um comportamento que eu observo muito, que eu consegui ver, assim, muito claramente em todas as pessoas bem-sucedidas do mercado financeiro. Elas primeiro guardam e depois gastam o que sobra. Ou seja, primeiro guarde, invista e depois o que sobra você gasta. Todo mês, uma parte da sua renda deve ir automaticamente para uma poupança ou para investimentos, antes mesmo de você pensar em tudo que você pode gastar. Gente, o próximo micro hábito de pessoas super bem-sucedidas. Essas pessoas, elas são específicas com as suas metas. E é isso que eu quero falar aqui para você hoje. Seja específico com as suas metas. Por exemplo, seja específico com quanto dinheiro você precisa guardar. Em vez de dizer, eu quero economizar mais dinheiro, diga, eu quero economizar 50 mil para poder dar de entrada em minha casa em dezembro de 2027, por exemplo. Gente, metas específicas, elas têm o poder de direcionar o nosso foco, além do fato de que isso permite que a gente quebre essa meta grande em metas menores. Isso ajuda a gente no senso de percepção de que eu estou chegando perto. Agora, o próximo micro hábito que eu quero falar aqui hoje. Aprenda algo novo sobre dinheiro toda semana. 1 hora por semana, gente, é suficiente para aumentar o seu conhecimento financeiro. Pode ser sobre investimento, negócio, economia comportamental. Quanto mais você aprende, mais oportunidades surgem. E é outro micro hábito de pessoas muito bem-sucedidas, elas nunca deixam de aprender. O próximo hábito que eu quero falar aqui para você é: pare de se importar com opiniões alheias. Sempre se pergunte, na realização dos meus objetivos de vida, o quão importante é a opinião dessa pessoa? Quase sempre, gente, a resposta é não muito. Isso vai te ajudar a focar no que realmente importa. O próximo micro hábito, gente, e esse ele é uma grande pegadinha, né? Mas cara, fuja da armadilha do sim. Dizer sim para tudo te leva ao esgotamento, à frustração e à perda de oportunidades melhores. Defina metas claras e só aceite convites e tarefas que te levem prol a essa meta. Gente, o próximo micro hábito: invista em si mesmo. A melhor aplicação, ela é em você, nos seus estudos, na sua saúde, no seu autoconhecimento. Os ganhos se acumulam com juros compostos. Você é o seu maior investimento. Outro hábito que eu observei muito ao longo desses 15 anos é que pessoas bem-sucedidas, elas têm múltiplas fontes de renda. A maioria dos milionários não depende de uma única fonte de renda. Comece com extra, desenvolva uma nova competência e continue evoluindo, busque novas formas de ganhar dinheiro. O próximo micro hábito, gente, esse também a gente tem que prestar muita atenção. O próximo micro hábito que eu observei ao longo desses 15 anos é que simplificar decisões, elas mudam completamente o jogo. Então, simplifique decisões. Gente, o próximo micro hábito é: faça networking com intenção. Conecte-se com as pessoas certas e também pense no que você pode oferecer para elas, não só no que você pode receber.
tá bom? Outra coisa, haja antes de se sentir pronto. O momento perfeito, ele nunca chega. Então, dê o primeiro passo com medo mesmo. Outro comportamento que eu observei muito ao longo da minha carreira é que pessoas bem-sucedidas, elas falam sobre dinheiro. Então, converse sobre finanças de uma forma aberta e aprenda estratégias. O que você pode fazer com isso? O último micro hábito, gente, ele é incrível e acho que o mais importante de todos. Eu chamo de a regra de 1%. E o que é isso? É a regra do progresso de 1%. Ou seja, melhore 1% todos os meses nas suas finanças, melhore 1% no seu conhecimento todos os meses, ou seja, continue evoluindo, continue aprendendo, continue se dedicando a cada dia 1%. Evolua, continue, continue, você está no caminho certo, tá bom? E se esse conteúdo conversou com você, se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? A minha missão é te ajudar a construir a vida dos seus sonhos.